Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje para discutir um pouquinho sobre a descolonização da Ásia e da África e o movimento dos não alinhados. Esse vídeo é para ajudar um pouquinho vocês a construírem os mapas mentais de vocês, né? Que é a tarefa da disciplina de geografia. Muito bem. Para começar, eu sugiro que vocês comecem apresentando algumas causas desse processo de descolonização, né? A gente poderia falar até de uma descolonização tardia, principalmente do continente africano, né? Esse movimento de descolonização, ele vai acontecer principalmente entre os anos de 1945 e 1970. E 1975, né, é que a gente pode encerrar propriamente dito, mas ele vai ter 3 períodos. Um período compreendido entre 47 e 48, logo ao final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Alguns países vão passar por um processo de descolonização, né? Então, nesse mapinha que está aí na tela de vocês, vocês podem acompanhar mais facilmente, né? Que alguns países, principalmente no sul da África, né? E na Ásia, logo ao final da guerra, eles vão começar o seu processo de tornar-se independente de descolonização. Outros mais tardiamente, só a partir dos anos 70. Exemplos mais tardios, principalmente Angola, Moçambique, Namíbia, né? Lá na Ásia, a gente vai ter os países que tiveram a sua independência logo depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, né? Com destaque, é claro, para a mudança destes nomes dos países, né? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, o Paquistão, né, onde vocês estão acompanhando, e eu tenho aqui do outro lado o Bangladesh. Vocês lembram, né, que aqui também era Paquistão e só depois trocou o nome, né? Birmânia vai trocar o nome para Sri Lanka e assim sucessivamente. Perdão, a Birmânia vai trocar o nome para Myanmar, né? E assim sucessivamente. Além das causas, né, que tem a ver com esse processo de emancipação de um mundo bipolar e a necessidade de estabelecer relações diplomáticas e econômicas entre esses países, a gente também pode destacar os movimentos nacionalistas, né? A Carta das Nações e o reforço que criou a Carta das Nações e a Carta de Direitos Humanos sobre as populações e o desejo dessas populações de ter a autodeterminação como um direito básico, né? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética acabaram tomando parte de vários desses processos de dependência, apoiando um lado ou outro do processo de independência. Eu queria discutir com vocês também em relação a este processo de descolonização, que a gente podia dividir esse processo em várias classificações, mas eu gosto dessa que divide em 3, né? A gente pode falar de um processo que ele é chamado de processo pacífico, né? Que tem como exemplo a Índia, né? Que trabalhou o processo de independência civil, né? De desobediência civil através de uma revolução pacífica que foi começada pelo Mahatma Gandhi, né? E essa independência da Índia, né? Ela serve como um exemplo porque ela não foi uma independência armada, e ela é uma independência que provoca a desistência do colonizador em colonizar. Ficou muito mais difícil para a Inglaterra manter a Índia como colônia do que estabelecer uma missão civilizatória, um diálogo civilizatório com a Índia a partir da sua própria independência. Então, esse é um processo. No entanto, existiram outros processos, né, que são chamados os processos de descolonização violenta. Como exemplo, a Argélia, né, na África, com a Frente de Libertação Nacional, né, que travou uma guerra contra a França, deixando algo em torno de 3 mil mortos e 3 milhões de pessoas enviadas para campos de reeducação, né, considerando que, nesse momento, a Argélia tinha 10 milhões de pessoas, 30% da população praticamente esteve envolvido na guerra, fora que essas 300 mil pessoas morreram.
Além do processo de dependência da Argélia, a gente também tem o processo de descolonização da Indochina, né, que envolveu o Vietnã, Laos, Camboja, todos esses conflitos com a França, né? Lembra que a França havia, nós estamos falando de uma França que saiu da guerra há pouco mais de 20 anos, né? E é com a França que começa a Guerra do Vietnã, né? Nós estamos sempre acostumados a associar a Guerra do Vietnã com os Estados Unidos, mas a Guerra do Vietnã ela começa com a França. Por fim, a gente tem aqueles países, né, que entraram nesse processo de descolonização de forma tardia. E o exemplo melhor é o exemplo de Angola. Angola, embora tenha enfrentado batalhas pela sua descolonização, a guerra que toma conta de Angola é uma guerra civil. Ela vai começar logo depois da Revolução dos Cravos, né? A Revolução dos Cravos é o processo de descolonização, o processo de redemocratização que passa Portugal e que, a partir de 1975, vai transformar Portugal numa nova democracia. E essa nova democracia vai exigir que haja o processo de libertação das suas colônias. E em 1975 começa a Guerra Civil de Angola, que é uma das mais longas guerras civis entre os países africanos, né? E vai durar até o ano de 2002, quando é assinado o Tratado de Paz. Veja que de 1975 até 2002, durante esse período, ocorrem alguns períodos de cessar-fogo, mas a guerra mesmo só vai encerrar-se em 2002, algo em torno de 500 mil pessoas e milhões de refugiados é o saldo dessa guerra. Certo? São exemplos de elementos que devem constar no mapa mental de vocês. Além disto, né, esse processo de descolonização, ele também produz um movimento que é conhecido como movimento dos não alinhados, né, ou dos países não alinhados, que nada mais é do que a organização desses países, que principalmente aqueles que tiveram uma descolonização tardia, na procura de poder relacionar-se com países de forma igualitária e democrática. Dentro dessa perspectiva, a gente tem aí já na tela para vocês a organização da Conferência de Bandung, né? Que é essa primeira conferência organizada em 1955 na Indonésia. O que esses países pretendiam? Pretendiam organizar-se de forma independente dos dois grandes blocos econômicos. Eles não pretendiam fazer parte nem do bloco socialista, necessariamente comandado pela União Soviética, ou, para nós não falarmos de bloco socialista, vamos chamar de bloco soviético, né? Já que a China, por exemplo, era uma república socialista. E também não necessariamente tinham interesses associados automaticamente aos Estados Unidos. Por isso, esses países se organizaram num movimento chamado Movimento dos Não Alinhados, que era um movimento, portanto, de países que não queriam associar-se automaticamente a uma superpotência, né? Como no exemplo que acontecia com a Europa, que, na verdade, era uma associada dos Estados Unidos em todas as ações políticas e militares que os Estados Unidos tomou durante o período da Guerra Fria. A Conferência de Bandung é organizada pelos 5 países, né? Paquistão, Índia, Tailândia, Indonésia e Birmânia, e conta com a participação desses 24 países que estão aí na tela para vocês, né? A maioria desses países são países asiáticos, mas conta com a presença inicialmente, de 6 países africanos. Depois, o movimento dos não alinhados ele é ampliado, né? Vai haver a participação da América Latina, certo? Vai ser um movimento muito importante a fim de tomar poder na ONU, né? De se manifestar de forma organizada na ONU, principalmente nos anos 60 e 70, mas que, a partir da queda da União Soviética, por conta de múltiplos acordos multilaterais, por conta da
globalização, dos movimentos globalizantes e neoliberais que vão acontecer no mundo, acaba perdendo força a partir dos anos 90. Certo? Olha, por hoje é isso. Se vocês tiverem dúvida, peço que vocês entrem em contato, certo? E que perguntem, deem sugestões, dicas de que mais vocês querem que eu fale um pouquinho, que eu explique mais um pouquinho. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.